Fala, investidoras e investidores! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Bora Investir, o podcast oficial de investimentos do Nordeste Invest. E hoje eu estou com uma convidada mais do que especial aqui. E olha, para vocês terem noção, pessoal, da importância do network. Estou aqui com a convidada Milena Teles, ela que é consultora de investimentos, empresária, empreendedora, mulher demais. E olha como é que eu a conheci. Ela veio gravar aqui no estúdio, nós acabamos nos conectando, trocamos contato e eu a convidei para esse podcast hoje para vocês conhecerem um pouco a Milena, um pouco da história dela e principalmente para a gente falar do mercado financeiro, falar de investimentos, que é uma coisa que nós somos apaixonados, né, Milena? Verdade, Júnior. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Agradeço muito. Prazeroso estar aqui, como você falou. Eu acho que o mundo ele é muito bacana por isso, porque as energias elas se conectam, As conexões, não é? né? E a gente que gosta da mesma coisa, que poderíamos falar 24 Sim, horas com sobre certeza. o assunto. Respiramos isso, né? 24 horas. Respiramos esse assunto. Então é muito bom quando a gente se junta com pessoas que têm a mesma vibração, Perfeito. que gostam das mesmas coisas, né? E vocês já são, eu já virei cliente, porque a gente já vai trabalhar juntos aqui com vocês, através de vocês e dos serviços de vocês. E quando a gente se conectou com o tema, meu Deus, um prazer e muito obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada e é um prazer mesmo estar aqui. Vamos trocar bastante ideia aqui, conhecer um pouquinho da tua história, né, e falar de mercado. E quando eu falo de mercado financeiro e quando eu falo que eu trabalho no mercado financeiro, eu gosto de falar da seguinte forma, que hoje em dia eu vivo de mercado desde 2017, desde 2019, de mercado financeiro de fato, dos meus investimentos, das minhas consultorias e por aí vai. Então, assim, eu falo que eu vivo de fato do que eu amo e por coincidência eu ganho dinheiro. Opa! Acredito isso é lindo. Acredito que você também é dessa forma. É verdade. Você ama o que você faz e por coincidência que não é, por consequência, acaba ganhando dinheiro também, né? É verdade. E, Júlio, isso é tão bacana pelo seguinte, muitas pessoas começam a fazer alguma atividade olhando o dinheiro como fim em si mesmo. E o que eu tenho aprendido na minha jornada profissional e pessoal é que normalmente essas pessoas elas podem até ter um sucesso, mas é temporário. Sim. Né? E quando a gente ama, eu falo assim, você faria o que você faz eu já fiz de graça. Né? No começo eu dava mentoria para alguns amigos meus, que na época nem era mentoria, né? Eu chamava de consultoria, de graça. Para ajudá-los mesmo a se educarem financeiramente, a começar a investir, por aí vai. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um amigo e ele meio perdido no negócio dele e tal, e não sabia o que ia fazer. Eu falei, cara, o que tu faria de graça? Ele, como assim? Ué, porque se alguma coisa que tu faz te dá tesão do nível de, cara, eu faria isso de graça, é isso que tu tem que monetizar. Mas é mesmo, e é a mais pura verdade. E as pessoas, eu tava vendo um vídeo, acho que foi essa semana, um vídeo, acho que foi o Ricardo Amorim que publicou um vídeo do Schwarzenegger. E ele falando, hoje as pessoas têm atividades, profissões, ou principalmente empregos, que elas vão, sim, vão exauridas. Elas não sabem o porquê estavam lá, o porquê vão diariamente para aquele trabalho. Propósito, né? Qual é o propósito daquilo? E ele falou, quando eu ia para academia, cada peso que eu puxava, eu sabia que eu ia entrar no Guinness. Então eu tinha um propósito, né? O que movia de fato. O que movia? E hoje eu sempre falo o seguinte: se você fosse a pessoa mais rica do mundo, o que você faria sem precisar? Você não precisa de dinheiro. Sim, você pode até ter conta, todo mundo tem conta, mas você não precisa de dinheiro. Você tem o dinheiro do mundo todo. Qual atividade, o que você faria, né? E é muito bacana quando a gente vê, principalmente aqui no Nordeste, mais pessoas gostando disso, mais pessoas ficarem interessadas no tema, a aprender sobre o tema, não é, Júnior? Porque eu sempre disse o seguinte, não importa, investir é para todos. Isso, não importa se você ganha R$500, a minha vida de fora estagiária, eu comecei a minha vida ganhando R$500 por mês. Isso estagiando aonde? Já saiu do estágio, porque estágio era menos ainda, né?
O estágio, na minha época, era menos ainda, Sim. né? Era R$ 300, né, de Sim. estágio. Aham. Quando tinha, né? Quando não era só para você aprender, né? Aprender. Então, fiz estágio no gabinete da vice-presidência da Teleceará, antes da privatização, Sim. né? E R$ 500 já foi eu sendo responsável por uma dealer da TIM. Caraca. Trabalhei por um ano, eu falei assim, bom, por um ano chega, não deu para rever isso daí. E aí eu falei assim, então aqui eu não dá mais, né? Eu já sabia qual era o meu potencial e o que eu queria. Sim. Essa clareza também é muito importante, né? Muito. E eu sempre me dei prazos em Nossa. todo e qualquer lugar que eu trabalhava. Se em um ano eu não romper a barreira e não conseguir mostrar quem é a Milena, Sim. de fato, para trabalhar, aí eu saía do trabalho. Ou se eu não consegui, ou se a empresa não teve a contrapartida, não me identificou como tal, Sim, sim. um ano era meu tempo suficiente. E nessa saída, uma amiga minha trabalhava numa empresa de seleção, recrutamento e seleção. Ela falou, Mi, você está trabalhando, mas abriu aqui um processo seletivo de um banco, que eu não sei, eu achei a tua cara. Eu falei, ah, é? Ela falou assim, qual é o banco? Porque tem muita essa coisa, né? Banco, assim, a gente não sabia e tal. Eu falei, qual é o banco? Ah, o Banco Itaú. Eu falei assim, gosto das propagandas, deve ser interessante. E aí esse processo foi em 2001. Então, eu saí de treinar um time de 40 representantes para venda de aparelho, né? Eu fazia os treinamentos na TIM para ajudar ali, treinava todo mundo, né? Conhecia alguns diretores da TIM e faço o processo seletivo para o Itaú, jaleco laranja, posso te ajudar. Lá nos caixas eletrônicos, nos né? Nos caixas eletrônicos, em uma agência do centro da cidade. E aí fui, primeira semana, minha mãe super companheira falou assim, e aí? Eu falei assim, se em 6 meses eu não for promovida, eu saio. Aqui é fácil, dá para trabalhar. Mas o é fácil, por que eu falei assim que eu achei fácil? Porque era lidar com gente, e eu amo gente. Você Adoro transpira gente. isso, essa comunicação, né? Essa alegria, eu tenho necessidade de pegar, de abraçar, às vezes eu até sufoco as pessoas. Mas eu adoro gente. E aí começou esse meu processo, ficar no Posso Te Ajudar. Então, eu começava a ajudar as pessoas, né? E com 6 meses, realmente, eu fui promovida a assistente de gerente. Sim. Né? E com um ano, eu virei gerente. Então, eu continuei no banco. Sim. E daí, 2002 até 2018, eu segui a carreira, né, como seletista em banco, né? Em alguns bancos. E foi uma escola... Cada instituição, para mim, foi uma escola, assim, MBA, equivalente. Porque você aprende, de fato, na prática, né? No dia a dia, enfrentando problemas, no atendimento a cliente, por aí vai, né? Resolvendo os pepinos da vida, do trabalho. E tem cliente que eu conheci desde 2004, 2003, e é meu cliente até hoje, assim, a gente tem essa parceria até hoje, né? Eu digo que é muito bacana. Sensacional. E assim, nessa época do banco, tu trabalhava, já começou a trabalhar com investimentos? Não, comecei numa agência de varejo, né, mesmo abrindo conta, fui para os mercados todos, né, Beco da Poeira abre conta, meta de não sei quantas mil contas. Mas você ligava pro minha gerente, vive me ligando para bater a meta, que não sei o que, compra um consórcio, compra um não sei o quê. Por que eu me desenquadrei do varejo, né? Porque aí é questão de você falar assim, não, eu sou fiel às minhas, né, convicções. Os princípios, os valores. Exato. Né? Então, quando chegou a época que fala assim, você tem uma meta de vender capitalização, eu falei, não consigo. Como assim, Milena, não consegue? Eu falei assim, gente, uma capitalização é R$60, salário mínimo é 600, na época que o salário mínimo era R$600. Eu falei assim, como que uma pessoa vai comprometer 10% do dinheiro dela em algo que não é investimento? E não é investimento, título de capitalização. A gente sabe, né, Júlio? Não é investimento. Então, aquilo ficou muito conflituoso. E eu falei, eu não vou vender, eu não consigo vender, né?
Uma coisa que você não acredita, né? Exatamente. Eu falei assim, não consigo. Se a pessoa falar assim, adoro loteria, eu falo assim, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui que o banco vende. Mas como investimento não dá. E Sim. nesse processo, era 2003 para 2004, foi quando o Itaú resolveu abrir o segmento de considerada alta renda, ou seja, trabalhar só com investidores aqui e tudo Sim. mais. E nesse processo de aprendizado, a gente conversando, né, Júnior? Eu falei assim, eu não sei emprestar todas as vezes, até no caixa eletrônico tomava, né, calote. Porque você ia pelo coração, né? Todo mundo chegava, eu preciso montar meu negócio, vamos lá, vamos ver o que você te tem no ajudo. pré-aprovado, te ajuda. Depois, fala assim, Milena, que fulano de tal tá sem pagar o banco. Falei, ai, meu Deus do céu. Manda lá pro setor de cobrança. E não sei cobrar, e não sei cobrar também. Aí eu falei assim, gente, isso é muito complicado, né? E quando veio essa possibilidade de lidar com o segmento que para mim fazia muito sentido, porque não era conflituoso comigo em vendas, em nada disso, eu participei, eu fiz a inscrição e participei do processo seletivo. Que massa. E em 2004, 2003 para 2004, quando inaugurou o segmento de alta renda aqui em Fortaleza, veio um consultor de investimentos do banco na época, né, que é meu amigo até hoje. E quando eu vi o que ele fazia, eu falei, é isso. Me encontrei. Caraca, que massa. E de 2004 a 2006, porque o banco não tinha esse segmento aqui, eu falei assim, bom, a única coisa que eu quero fazer é isso, né? Me encontrei a função, encontrei minha missão na Terra. Encontrei minha missão na Terra. E aí eu tive que sair do banco, porque realmente ele não tinha essa função. E em 2006, passei por um processo seletivo, fui convidada pelo Unibanco, e aí em 2006 entrei no Unibanco, já exclusiva como consultora de investimentos. E aí eu dei Norte e Nordeste todo, né, conhecendo muita gente. Aí por todas as crises eu passei. Eu entrei em banco, Júnior, foi no ano onde teve o 9/11. Eu tinha, assim, fazia pouco tempo que eu tinha entrado no banco, teve ataque às Torres Gêmeas. Então eu peguei tudo. Crise, tigres asiáticos, 9/11, 2000, subprime nos Estados Unidos, tudo isso na pele, vendo o mercado e literalmente na pele. Nem todo mundo lembra disso, mas pouco antes do subprime, o Brasil tinha conseguido e conquistado o selo de investment grade. Sim. Tava voando, Nossa, Vale, Petrobras no topo. Os clientes, eu quero colocar tudo. Eu falei, mas não vai colocar tudo, não. Tenha calma, Moreno. Muita calma nessa hora, mas eu quero, mas não vai, se acalma. Não, agora vai ser. Então, a gente carrega um pouco dessa experiência de tudo. Então, de 2006 para frente, aí eu fiquei exclusiva, mas realmente focada em investimentos. Focada só em investimentos, em aconselhar. Eu digo, né? Eu sou conselheira, assim, então eu aconselho todo mundo, né? Que chega pra gente. E aí a gente, em 2018, esse modelo seletista eu já não me encaixava. Então, mais uma vez, ficou conflituoso. Eu falo, sou eu que não me adequo. Porque eu sempre acho o seguinte, não existe certo nem errado. Existe que lugar que você se adequa. E que você se sente bem, de fato, em fazer, né? Exato. E aí, em 2018, eu falei assim, eu não me adequo mais a este perfil, esta forma de trabalho. E aí eu reencontrei amigas da consultoria do Unibanco, na feira de investimentos da XP. E aí eu já tinha saído de instituição financeira e começamos a conversar, né? E como a gente falou antes, né, Júnior, como identidade feminina que somos, elas tinham acabado de montar o primeiro escritório, né, formado e fundado só por mulheres credenciadas à XP. E aí nasce o ápice, por isso que a gente tem aqui a Tatu. Perfeito, que massa.
Pessoal, só pra vocês terem noção, quando ela me falou a primeira vez, né, quando eu a conheci, que ela me falou da Apps que eu não conhecia e falou que, ó, a maioria dos sócios são mulheres, né, e tal. Foi fundado por mulheres. Nossa, eu achei sensacional. E assim, é pouco divulgado. É, E eu fiz questão de convidá-la para esse podcast para você contar a sua história, contar a história do seu escritório, né? Do escritório de é, vocês, por conta que, assim, infelizmente, o mercado financeiro ainda é dominado por homens, né? Não tem para onde verdade. correr. E até uma pergunta que eu te faço: o que é que tu acha que existe de gargalo para a mulherada de fato ainda não ter tomado as rédeas? Porque, assim, na minha visão, o mundo é dominado por mulheres, É né? É a verdade. mulher que manda. O mundo funciona em função da mulher. Ponto. Não tem para onde correr, É né? verdade. Por que que no mercado financeiro, principalmente no Brasil, obviamente, tu acha que ainda não de fato teve essa entrada de mais mulheres e essa dominância maior? Eu acho que é muito cultural, né? Eu acho que a gente culturalmente no Brasil, a gente sempre teve os homens à frente dos negócios. Sim. Então, culturalmente a mulher era dona de casa. Hum, Né? Então, sim. pra você ter uma ideia, minha sogra, que não é assim idosa nem nada, ela é uma jovem, né, senhora, ela foi da primeira turma de economia a Caraca. ter mulher em São Paulo, Nossa. né? E ela tem 70 e pouquinhos anos, então ela não é Não. idosa, ela é Sim. jovem, É. né? 70 anos é super jovem. Sim. Então, culturalmente, a gente vem de uma cultura muito patriarcal. Sim. Embora as mulheres sempre mandassem em casa, Exatamente. No sempre final, a ordem. controlassem tudo, Isso. né? Mas a gente tem culturalmente aqui no Brasil que somos mais novos, que viemos de um regime escravocrata, que viemos com todo esse peso, né, de ancestralidade de dominação, a gente tem esse peso muito maior para as mulheres, Sim. né? Eufrásia foi a primeira mulher a ter sucesso, assim, a ser conhecida e respeitada no mercado Sim, financeiro no sim, Rio de sim. Janeiro, né? E que fez Eh, fortuna, e que né? fez fortuna. Então, o que a gente vê muito aqui é que todas essas tomadas de decisões e sempre estiveram à frente, de negócios com dinheiro foram os homens. E aí vem, inclusive, a questão religiosa, né? Porque a gente vem de uma cultura aqui no Brasil que o dinheiro é endemonizado, Infelizmente, eu acho isso, não nossa, é? velho. E ele é É, maravilhoso, é. desde que a gente não ache que ele é o fim em si Sim, mesmo. com Ele é certeza. só meio, mas ele é um meio que provê, que Isso. facilita. Demais. Então, todos os negócios de sucesso aqui no Brasil, né, desde muito tempo, eram geridos por homens. Então é como se a mulher, historicamente, a mulher é vista como não sendo tão capaz de De tomar administrar. Sim. decisões financeiras, né? Então isso Infelizmente ainda existe isso. tem uma mudança gigantesca, né? Quando a gente e nem tão muito tempo, para você ter ideia, às vezes a gente senta com clientes mulheres que são profissionais independentes profissionalmente. Sim. E desde o banco, quando eu sentava, que falava assim: como que você faz a alocação do seu dinheiro? Como é que você pensa no seu dinheiro? Ai, meu marido é que vê isso. Eu falei: por quê? É. Você falou disso, eu lembrei de um dia desses, de uma mulher que se mudou para Fortaleza Uhum. recente, entrou em contato comigo através do direct, dizendo que queria aprender a investir. Marquei uma reunião com ela, conversei com ela tinha se separado. Quem cuidava da carteira de investimentos era o marido dela. E de 2021 a 2024, a carteira dela tinha rendido menos que 5%. Se tivesse na poupança, estava melhor. Isso, exatamente, estava bem melhor. E assim, o que me impressionou foi que assim, ela tinha dinheiro investido, ela tinha deixado ali para o marido dela administrar, só Hum, que assim, ela não teve o básico de ver se o dinheiro estava rendendo. uhum, Porque, ok, eu confio em você, administra, mas assim, pô, anual, quanto é que rendeu?
é o básico, né? Exato. É o básico. Então, É. depois que se separou, é que não, eu tenho um dinheiro investido, mas eu não sei o que tem investido. E foi nessa mentoria que eu comecei a ajudar, de fato, a ensiná-la a investir, de fato, que são ações, enfim, como é que diversifica capital e por aí vai. Sim, O básico. E sim. que ela não sabia disso, e nessa época ela já tinha um investimento, e quem cuidava era o marido dela e não estava legal. Exato. E isso é muito. É uma construção, né? Então, a construção ela vem desde o cliente até os participantes do mercado, Sim, né? E aí eu acho que é muito mais cultural mesmo. E ainda vai demorar para que isso mude. sim, Por quê? Quando a gente abre um processo seletivo, quando a gente fala que a gente quer encontrar sócios, quando a gente fala todo esse tipo de coisa que a gente vai para o mercado para buscar sócios aqui para o ápice, vem muito mais homem do que mulher, mulher. né? E o que a gente construiu de 2017, minhas sócias lá de Salvador construíram e a gente vem construindo aqui, é exatamente, poxa, eu trabalhei com tantas mulheres em instituições financeiras, né? Sim, Super competentes no que fazem e que podem muito mais, né? com São certeza. capazes de muito mais Com coisas. certeza. E muitas das vezes, quando a gente vai conversar, fala assim: ai, Milena, mas eu preciso da garantia do salário. É, E aí é interessante porque muitas dessas vezes a mulher garantiu o posicionamento dela financeiro de trabalho, sim, que garante o sustento da casa. Porque normalmente essas mulheres super competentes que têm essa resposta, elas têm medo de abrir mão do que elas acham que é certo, porque na hora sim. que a instituição ou qualquer É, empresa não quiser mais você, como diz, um é, beijo, tchau, foi linda até como, hoje. como diz o Flávio Augusto, não existe estabilidade, né? Não Não tem pra onde existe, correr. não existe. E elas que garantem a casa, a maioria delas não consegue se libertar Sim, desse momento, porque fala assim: e se eu não gostar? E se eu não me adequar a esse perfil? Meu esposo é autônomo, ou meu... porque a mulher ela é conservadora, sim. né? Quando a gente olha os números de investidores em ações, É, B3, a maior FIIs, parte. a mulher demorou muito mais tempo para entrar. Sim. Os homens compõem maior participação, embora a carteira das mulheres, quando elas fazem essa gestão, seja uma carteira mais Isso. rentável. Eu ia falar isso, eu tava pensando nisso agora. Que existe, né, esse estudo que mostra que, Existe. um exemplo, fundos de investimento que são geridos por mulheres têm um desempenho muito melhor. Porque, Exato. querendo ou não, vocês são mais cautelosas, né? Vocês, Exato. homem não, é muito bora, bora. Né? Ah, os traders aí, É a maioria verdade, são é homens, né? verdade. A maioria. É verdade, a grande maioria. Então, eu acho que é uma mudança comportamental, é uma mudança que nós, mulheres, temos que aceitar que somos Com poderosas certeza, com e certeza. nem todas têm essa percepção, Sim. né? Então, muitas falam assim: ah, não, mas porque foram criadas para não serem o centro das atenções. Eu tive a graça de ter uma mãe que me dava um microfone quando eu era criança. Vá, minha filha, vá, brilhe, brilhe. Vai, você merece o palco, né? E colocava a Sensacional. gente para fazer todas as apresentações que a gente quisesse. Era Sim, dança, balé, era tudo. Então, isso traz com autoconfiança certeza. e você Fato. realmente se descobrir que você pode tudo. E eu sempre digo, o lugar da mulher é aonde ela quiser. Com A certeza. mulher pode tudo. Tudo. Não existe profissão que a mulher não possa, Fato. né? Existe o que a gente gosta, mais ou menos, enfim, né? Eu, quando era mais nova, comecei a fazer. Eu fiz capoeira, comecei a fazer kickboxer. Aí minha unha começou a quebrar, comecei a ficar com roxinha, que eu falei: ah, não, não Não quero, não. quero. Não vou fazer mais isso. Mas é muito cultural. E quando você tem uma cultura que é muito mais para o homem desempenhar certas funções, aí a mulher se acanha, né?
Então, tem muito disso. Quando eu comecei a minha carreira como consultora de investimentos, tinham homens os quais eu ia conversar, porque ganhar dinheiro não significa que você entenda de mercado Sim, com certeza. financeiro, nem que você entenda de investimentos. Com certeza. E aí pode ser a pessoa mais rica do planeta, ela pode entender zero Zero. de investimentos E e de temos mercado vários financeiro. casos, né, de pessoas que ganharam muito dinheiro, só que Exato, acabaram falindo, perdendo tudo por conta disso, dessa ex- má exato, administração, né? exato. E muitas das vezes, quando eu sentava com esses clientes que eram homens, eu assim, ô minha filha, e você sabe fazer o que você está fazendo? Nossa. E muitas das vezes a gente, né, aprendeu a abrir o aplicativo, mostrar sua carteira, é o seu passe É, ali de sucesso. Então você mostra, você quer. E aí, dando carteirada, né? não é Literalmente. literalmente pro bom sentido, Sim. mas e aí começa a pegar confiança. E essa desconfiança, pasme, eu senti mesmo por parte de outras mulheres. Nossa. Então, muitas mulheres ao É longo da minha cultural carreira, mesmo. como clientes, falavam assim: Nossa, você tem idade para trabalhar? Eu falei assim: Tenho, sou esperta danada. Trabalho que nem uma condenada. Mas existe muito isso. Por quê? Porque muitas mulheres, né, foram criadas mesmo que a mulher no, tem que estar na Atrás, né? coxia. Tem que Sim. estar atrás, né? Tudo bem se eu quero estar atrás, tudo bem se eu quero ficar na coxia, né? Mas tem pessoas que gostam do palco principal Com certeza. e está tudo bem. É só vocacional, Fato. né? Isso. Então eu acho que isso tem melhorado. Com Nós certeza somos um melhorou. exemplo, né, disso, o primeiro escritório fundado só por mulheres, né, e ainda somos maioria mulheres no escritório. E é o terceiro maior escritório do Nordeste. Terceiro maior escritório do Nordeste, Sensacional, credenciado pelo sensacional. XP. Segunda-feira a gente completa 7 anos Caraca, só, e a que gente massa. tem mais de 3,5 bi aí de custódia, Que com a bacana. média ali com cerca de 3 mil clientes, Sim, né? Isso espalhados no Nordeste, porque a gente entende que aqui é a nossa casa. exatamente. Por isso que nasceu o Nordeste Invest. Não Eu é? levanto essa bandeira demais. Total. Faço de tudo para fomentar de fato o mercado financeiro do Nordeste, porque assim, isso eu já senti na pele e eu ficava impressionado. Toda vez, eu comentei isso hoje em uma reunião. Toda vez que eu viajo para São Paulo, normalmente isso é muito São Paulo. Toda vez que eu viajo, eu vejo o preconceito que as pessoas têm com o Nordeste. Primeiro, porque pensam que o Nordeste é um estado, né? E que a cidade são os bairros. Primeiro, o preconceito é esse, né? O pessoal pensa que Recife é aqui 30 minutos de carro. Não é? Enfim, o primeiro preconceito é esse. E o segundo é achar que não existe dinheiro aqui. Que aqui só existe seca e fome. E eu fiquei assim, abismado. Todas as vezes que eu passei por esse preconceito, eu fico, meu Deus do céu, você vive em que mundo, velho? Não é? Pelo amor de Fala Deus. assim, quanta ignorância. É, demais. Você tem noção, um dia desses, eu fui convidado para participar numa reunião de um crowdfunding. No planejamento deles, eles não botaram o Nordeste. E um dos caras sabia que eu sou de Fortaleza, que eu estava na reunião, ele pediu desculpa. Pô, desculpa, Júnior, a gente não ter colocado e tal. Não, tranquilo. Quem tá deixando dinheiro na mesa são vocês. Eu tô aqui nadando de braçada. Tá tudo certo. Depois disso, eu participei de outra reunião, eles já tinham colocado. Porque eles foram estudar e tal. Nossa. Potencial, né? É tanto que agora, assim, todo mundo descobriu o Ceará, o Nordeste. XP comprou metade do pré-A, né? Todo mundo quer vir pra cá, né? E não precisa. Isso. A gente que tá aqui, né? Eu só por acaso não nasci aqui, mas eu sou daqui, minha Você nasceu herança é daqui. de onde? Você nasceu Eu, onde? por acaso, nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, mas meus pais são daqui, sou do Cariri, então toda a minha ancestralidade está aqui, toda a minha família é daqui. Então todo mundo fala assim: ah, mas você não tem sotaque. Eu falei: é porque eu misturei, meu filho. Meu pai era quase como se fosse militar, então a gente rodou o país inteiro, mas eu sou daqui, nossas heranças, raízes,
todas são daqui. E a gente carrega esse conceito no nosso escritório também, porque a gente acredita que a gente entende a gente. Com certeza. Né? É um dos slogans do Nordeste Invest. O Nordeste Invest fala a nossa língua. Exato. Então, não vai ser alguém do Sul que não tem a cultura que a gente tem aqui, Sim. que vai chegar para um cliente que tem o perfil mais conservador Sim. e vai falar: ah, mas não acredito que você não faça investimentos em ação. Porque se eu fosse cliente, falo assim, tipo, quase me chamando de, né, burra. Aí eu falo assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente acredita muito nisso, mas a gente vai ver uma enxurrada de pessoas e vão vir pessoas boas, pessoas Faz ruins, vão vir as pirâmides, vão vir os charlatões. Infelizmente. Vai vir de tudo, porque finalmente o Brasil entendeu que o Nordeste faz. Nordeste Acontece, é uma potência. é uma potência. A gente tem tudo aqui para estar. O Ceará já está, já tá entre quarta, quinta e sexta maior economia do país, né? Sim. Então, a gente entende o que a gente fala para o público que a gente fala. E a gente acredita no olho no olho. Então, a gente acredita que o cliente ele tem que ter a pessoa ali, junto dele, né? Na hora boa, na hora ruim, para falar, não resgate, você vai fazer bobagem agora, né? Então, a gente acredita que a gente consegue entender todos os nossos traumas anteriores. Sim. E a gente pode falar, no caso aqui do Ceará, quantas instituições já passaram e as pessoas ficam com medo do que é novo, né? Quando a gente abriu aqui o escritório, nossa, Milena, mas você saiu de banco, um grande banco, secular, né? Aí quando fala de investimento, aí já né? Pensa o bem que a gente fala, isso é um tamborete. Isso é um tamborete, Milena. Eu falei, não, porque nem banco é. Então, a gente consegue, mas a pessoa, eu falei assim, bicha, 22 anos de história de mercado financeiro aqui em Fortaleza, nunca fui presa, nem nunca ninguém foi bater lá em casa. Puxa minha ficha. Então, é sinal de que a gente trabalha corretamente. Com certeza. Né? Quem anda com a cabeça erguida e vai para tudo quanto é lugar, que eu vou para tudo quanto é lugar bom, então é sinal de que você não faz nada de errado. Isso. E eu acho que esse é o nosso vocacional mesmo, mas ainda vai demorar um tempo para que mulheres consigam estar mais presentes nesse mercado. E quando você fala assim, em muitos mercados, quando a gente vai para o Sudeste, tem um pouco, tem essa questão de ter o preconceito com o Nordeste, Sim. né? E quando é mulher ainda, Júnior? Preconceito aquela figurinha, ui! Ui! Né? Então, a gente passou isso de sendo mulher, neste mercado, a gente tem que provar 2 vezes. 2 vezes. A cobrança é ainda maior. Né? Então, você olha algumas estruturas, não dizendo que somos melhores, porque a gente não tem isso, ninguém é melhor do que ninguém, mas é a potência que a gente consegue ser. Sim. Nós somos o 3º maior escritório do Nordeste, credenciado XP, e o mais novo. Caraca, sensacional. Todos os outros escritórios são muito mais antigos do que a gente. O de vocês foi fundado, de fato... 2017. 2017, perfeito. Em 2017. Foi a época que eu comecei a dar algumas consultorias para alguns amigos. Olha aí que bacana. 2019 a gente abre o ápice, a filial aqui em Fortaleza. Sim. Né? E somos maioria mulheres aqui. Perfeito. Eu achei sensacional. Eu nunca tinha conhecido o escritório dessa forma. E realmente eu acredito nessa sororidade, que é uma sororidade verdadeira, porque tem muita mulher muito competente, demais, mas que elas estão ainda nos bancos. Isso.
Então tem ainda algum medo de sair dessa estrutura que elas acham que é garantida, Sim. né, para empreender de fato, né? Até porque empreender É. é E no fácil, é Brasil, não é fácil empreender. nada, não. Como diz aqui, como a gente fala aqui em Fortaleza, é moído. É É moído grande, moído grande. é É moído moído grande. grande. Mas a jornada é muito bacana. Demais, é recompensadora. Muito. Recompensadora. Você fala assim, eu ainda tenho carteira, a gente vai passar por alguns processos de mudança no escritório, né? Por tudo que está envolvido, eu não consigo mais ter cliente, porque senão perde muito Sim, com qualidade. certeza. Então, a gente prima pela Com qualidade, certeza. mas hoje, os clientes que eu tenho, a maioria é mulher. Que sensacional. Especialista na. Porque até para escolher os É, clientes eu quero que mulher. massa. Sensacional, sensacional, sensacional. E assim, você falar disso, sobre esse cuidado, né? Com os clientes, de olho no olho, nesse mercado de agente autônomo, né? Principalmente, eu acho muito importante ter essa consciência, porque assim, eu já peguei muitos casos de mentorados que tinham um acompanhamento, entre aspas, porque não Sim. tinha. E assim, o agente autônomo que estava lá cadastrado, que não atendia, né? Estava lá cadastrado, que ele era o agente autônomo, nunca tinha falado com a pessoa. E assim, infelizmente, existem muitos casos desses, né? E assim, é uma coisa até Cheio. que eu acho que tem que mudar no Brasil em relação a agente autônomo. Essa questão do dar muitos clientes para um agente autônomo atender. Humanamente, É impossível. não tem como você Por atender esse isso que tanto os de bancos não gente. têm qualidade. E aí é Infelizmente. uma diferença muito interessante, Júnior. Por exemplo, a gente aqui no Ápice, todos, quase que 100% dos que fazem parte do Ápice hoje, dos sócios, Sim, somos 72 pessoas hoje. sim. Isso só em Fortaleza ou Não, num no todo? todo, Sim. né? A gente é Bahia, Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió. Então a gente pega todos Que os estados, mas eu bacana. digo que a gente é global. Eu tenho É, clientes na França, tenho clientes em todo lugar do sensacional. mundo, né? O bom é Mas isso, né? Que você o pode bom é atender cliente isso. no mundo todo. E o que que a gente se diferencia? Porque viemos quase que 100% viemos de grandes instituições. Então já tem Então a todo um gente já histórico. sabe que é impossível atender, né? A gente sabe que uma das regras nossas, 100 clientes é o máximo do máximo do máximo que É alguém do pode ter. máximo Porque mesmo. dentro da partnership que a gente tem no escritório, você deixa de estar Sim, elegível com a virar certeza. sócio se você tiver mais clientes. E o que a gente vê é um processo tão grande de crescimento que para o cliente não é bom, porque tem escritórios que querem ser banco. A gente já veio de Captar, banco, captar, a captar, gente captar, não quer captar. ser banco, a gente menos é mais. Sim, com certeza. Menos é mais importante, né? Então, ter menos clientes não significa que você é menor. Sim, Você, normalmente, você é mais eficiente para o seu cliente, você fato. entrega mais qualidade, né? E um dos pontos, a gente tem vários selos de reconhecimento da XP e tem alguns que a gente tem, assim, muita gratidão e o trabalho árduo que a gente faz. Governança, integridade, Perfeito. ESG, que é ter diversidade, Sim, sim, sensacional. né, em todos os termos do ESG, e NPS dos clientes. Que bacana. Desde que a gente foi criado, a gente está entre as melhores notas de NPS dentro da instituição, todos são mais de 600 escritórios. Sim, sensacional. Então, a base que a gente tem, além de todos os outros selos, mas aí é muito quantitativo, o que a gente acha que é assim, é o de ouro, é o selo de ouro, são esses selos, porque Perfeito. tá falando do que é Da a alma do prática, negócio, qual é a do que prática do acontece de negócio, o que fato, né? acontece, né, de Sensacional. fato. Sensacional. E você falando disso, eu lembrei de um caso de uma amiga minha que morava em Recife. Hum. Ela já dava consultoria financeira, inclusive eu a conheci através do Instagram. Começamos a conversar, enfim, gerou uma conexão e ela recebeu uma proposta para trabalhar
numa instituição em São Paulo. Não vou falar o nome por conta de ética, né? Mas quando ela chegou lá, o salário ela para ela naquela época era muito alto, bom, enfim, uma série de benefícios. Quando chegou lá, deram 500 para ela atender. 500. Ela, assim, ela tava ficando louca. Ela aguentou ali por 3 meses até que ela, Júnior, não aguento mais. Não aguento mais e tal. Impossível. Eu falei, ó, chega pro teu chefe e manda real. Ela chegou pro chefe dela e falou, ó, eu não consigo atender esse tanto de gente. Não consigo. E o chefe dela, não, mas não consigo. Ou diminui a minha carteira para eu conseguir dar qualidade para os meus clientes, ou eu quero sair. Aí, não, fica mais um mês que eu vou contratar mais pessoas e tal. E ela conseguiu diminuir essa carteira dela de clientes, ficou por um tempo lá e depois foi para outra instituição. Mas, assim, 500 clientes, humanamente não tem Humanamente como. impossível. Até porque, assim, Humanamente é uma coisa que eu impossível. falo muito para os meus mentorados e que eu gosto muito de fazer isso no início, né? É traçar o perfil do investidor, de fato entender ali quais as necessidades deles, quais os objetivos dele, porque assim, Sim, seu objetivo é um, seu prazo de investimento é um, o meu é outro, e assim sucessivamente. Então, assim, exato. é muito personalizado de fato, né? Aí Exato. agora imagina aí, você conseguir atender de forma personal, não tem como. Não dá. Não dá, É humanamente. fake. Só que para a É uma instituição eles querem mentira. vender, e assim, essa instituição específica, ela vende um pacote Hum, de consultoria, de investimento. Então, assim, vendeu a consultoria, tá aqui o cliente, te vira. Eles queriam exato. faturar. Faturar. Exato. Só que aí Exato. quem se ferrava na ponta É era o consultor quem que. estava ali para prestar o O serviço serviço. realmente, O né? Porque serviço. você ganha na entrada, a pessoa Isso. contratou, Isso. né? Mas e aí a jornada Depois, toda não tem. não tem, né? E é muito bacana, por exemplo, o que você faz. A gente tem vários que trabalham com a gente, assim, que vão lá no escritório. Não vai o cliente no escritório, É. vai o consultor no escritório. Sim, Menina, é. vamos ver, o meu cliente quer isso, isso, isso. A gente vai, estuda junto, a gente manda as opções. Então, isso é um trabalho que o cliente final é que vai decidir como que Exatamente. ele quer, né? Isso. É ser Como atendido. você falou, nosso trabalho é aconselhar, né? Somos Exato. conselheiros. Vou passar até a usar esse termo. Eu sempre falo assim, deixa eu te dar um conselho. Dele. Você está gastando demais. Teve uma cliente que virou amiga que eu falei assim: chega de comprar joia, amiga, chega. Você já tem muito. Aí depois de 2 anos sem comprar, ela falou assim: eu posso assinar a externo de novo. Aí eu falei assim: com moderação, porque já tenho demais. Vamos viajar, Sensacional. vamos fazer mais coisas. Mas é isso. Então, é muito prazeroso, né? Demais. Recompensador. Você vê a evolução das pessoas ao longo do tempo, né? E como normalmente eu tenho muitos clientes que são mais ou menos da mesma idade, né? A mesma geração, então a gente meio Sim, que caminha junto, perfeito. né? E Então é entende muito de fato bacana. os momentos, né? Sim, sim. Mas é muito Sensacional. bacana. Sensacional. E para vocês, como é que vocês Hum, estão enxergando aí o cenário brasileiro financeiro? Elas hum. estão, principalmente a economia, né? E em relação aos investimentos. A gente teve um corte aí na Selic recentemente, né? A Sim, previsão é que caia mais. Como é que está a visão de vocês, primeiro para a economia do país? O que ela pronto. pode impactar aí no É, mercado financeiro, né? tudo é global, né? Então, o que a gente sempre fala no ápice dentro da locação, e todo mundo fala a mesma linguagem, é sempre, primeiro, qual é a estratégia de curto, médio e longo prazo do Perfeito. investidor. No longo prazo, a gente sabe que a economia é feita de ciclos. Então, eu não vou adivinhar. Não Não tem. existe o produto. Então, o que que a gente acha? Falando de aspectos econômicos, né? O mundo inteiro depende da decisão de política monetária dos Estados Unidos. Hoje saiu inflação nos Estados Sim, Unidos, o número veio dentro da média e as apostas subiram para mais de 60% de que esse ano começa corte de juros lá. sim. Saiu essa notícia, bolsa aqui para cima, dólar para Para baixo e baixo. curva de juros para Sim. baixo, né? Então tá tudo conectado. Agora, o que que mudou? Eu acho que o que ficou claro e que mudou, principalmente de março para abril,
é que o mundo vai aprender a ficar mais tempo com taxas de juros mais elevadas, né? E o mundo que você fala é principalmente fora do país, porque o Brasil, meu Deus do céu, já sabe que é isso. Agora que eles estão começando, de fato, a saber o que é juros altos, né? O que é inflação O que é inflação. e o que é juros Exato. elevados. Exatamente. Você vê, quando fazia uma geração nos Estados Unidos que as pessoas não aplicavam em renda fixa lá. E a fuga de gente, né? Que é o movimento, né? Sim, Que é a sim, fuga sim, para é. qualidade, no inglês bonito, é o fly to quality. A fuga para qualidade. Se bolsa cai, juros em uma renda fixa, quando fazia uma geração que Estados Unidos não chegava a bater um título público norte-americano, como se fosse o nosso tesouro, né? Uhum. Pagando 5% ou em alguns momentos mais de 5% ao ano. Com uma inflação que deixou de ser descontrolada, né, Sim. este ano. Então, eu acho que o que mudou no mundo é tanto a Europa e principalmente os Estados Unidos estão se dando conta de que passarão mais tempo com inflação mais alta do que o habitual e juros, na consequência, mais alto do que o habitual. Qual é a consequência disso para os emergentes? A gente não pode diminuir tanto os juros. Não tem como. Pelo Lula já tinha... Sim, já estava em 7, Baixa né? isso aí, baixa isso aí. Pelo né, presidente ali do partido dele era para estar em 5, né? E eu sempre digo o seguinte: o Brasil, a economia tem ciclos e o Brasil vive desses ciclos. Né? Então, a gente vai ter momentos que juros vai estar alto, a gente vai ter momentos que juros vai estar mais baixo. Estruturalmente, a gente já provou que o Brasil não tem condições de ter juros de país desenvolvido. Sim, não tem como. Até porque nós não somos desenvolvidos. Infelizmente. Então, é isso que eu falo sempre para todo mundo que me conhece, para todos os clientes, né, mentorados, aconselhados, né? Eu falo assim, como que você tem um telefone que não é daqui, a empresa não é daqui do Brasil. Você tem um telefone que é Apple, você tem um telefone que é Samsung, você tem a marca do teu carro não é daqui, você tem um BYD, você tem um carro elétrico. O Brasil faz parte só de quase 2% do PIB mundial. Porque cargas d'água, todo o meu dinheiro está só em real. Isso. Não tem lógica. Não tem lógica mais. Não tem mais essa lógica, né? Sim. Dentro da lógica de juros elevados para remuneração, qualquer doido falar assim, se me dê 14% ao ano que eu vou com o meu dinheiro todinho para o Brasil. Mas é 14% ao ano com uma inflação que corrói muito disso. E no resto do mundo, você tem uma taxa de juros equilibrada com uma inflação menor. Então, a conta fecha, né? Acaba fechando. A conta, que é o que a gente fala de diferencial de juros. Sim. Então, como somos emergentes em desenvolvimento, a gente não é a última Coca-Cola do deserto, nem a última garrafa de água do deserto. No máximo, São Gerardo, né? A gente não é isso. Então, o que movimenta dinheiro no mundo? Normalmente, os fundos de pensão. E esses fundos de pensão são das grandes montadoras, das grandes indústrias, dos grandes players do mundo que movimentam bilhões e bilhões de dólares. Eles, primeiro, só podem investir com selo de segurança, sim, que são os ratings, né? Então, a economia do Brasil não é selo AA de rating, ou seja, a gente tem um risquinho de calote. Então, no mundo, o Brasil é assim, o Brasil é massa, mas para passar o carnaval pode dar um calotezinho ali, né? Sim. Então, a gente não está ali como um grau de desenvolvido. E quando os juros no resto do mundo fica um pouco mais acima do que é o normal, sim, e principalmente os investidores se adequam a essa nova realidade, fica menos provável de entrar capital no Brasil. É tanto que a gente vê esse ano, tá uma fuga de a capital. gente está super negativo de capital estrangeiro, né? Apesar de sermos os preferidos, os emergentes. Sim.
tá? Mas a gente está super negativo em capital estrangeiro. Por quê? Porque as empresas de tecnologia continuam a ter resultados excepcionais nos Estados Unidos. Daí você vê a diferença de nível de Dow Jones com o Nasdaq. Sim. Então, o Nasdaq continua subindo. O resultado. E ações, minha gente, acompanha o resultado da empresa. Não tem pra onde correr. Empresa dá lucro, dá bom resultado, a ação vai Vai subir. Fato. Para quando? Quanto tempo, Milena? Enquanto a empresa for boa. Fato. Não é? Sim. Então, o dinheiro ainda está lá. A diferença é que muito do que eles poderiam ter aqui em países emergentes voltou para lá e eles só diversificaram mais entre risco e renda fixa. Sim. Né? Alheio a isso, né? Combinado a isso, melhor dizendo, a gente tem um risco fiscal no Brasil que piorou. Infelizmente, né? Infelizmente piorou. Então, o capital estrangeiro, quando ele fala assim, olha, é um país que organizou a casa, né? Então veio teto de gastos, não se gasta mais. Lei de responsabilidade fiscal. Porra, beleza. Isso foi sensacional, foi lindo, né? As empresas começaram a pensar assim, inclusive, né? Então, o crédito começou a ficar mais barato para quem pensava assim. Sim. E quando você vê no top-down, fala assim, tem problema não. A gente fura esse negócio aí, não tem problema não. E aí, esses grandes players do mundo falam assim, o diferencial de juros no Brasil não compensa o risco, que é a relação risco-retorno, não compensa eu ter o risco Brasil com os juros que eu estou recebendo do Brasil, então eu não vou para lá. Matemática básica, né? Básica. E aí, nessa relação risco-retorno, o que ficou em voga, né, depois de primeiro trimestre nos Estados Unidos de economia forte, emprego forte e aumento salarial forte? É que foi postergada a decisão de queda de taxa de juros por lá. Sim. E o nosso banco, o Banco Central brasileiro, por parte do Copom, começou tanto a subir juros antes de todo mundo, como a baixar juros antes de todo mundo, né? Nessa queda de taxa de juros antes de todo mundo e o impacto agora de economia americana sem diminuir juros na mesma rapidez que era esperado, é possível que a gente breque a queda de taxa de juros. Sim. Né? Então, 10,75 é a Selic hoje. Agora, começo de maio, a gente tem reunião do Copom para a decisão de corte de juros. E no evento, né, de encontros de bancos centrais nos Estados Unidos, o que o presidente do Banco Central falou é: tudo depende de como estará o cenário em maio. Porque pode-se continuar com corte de 0,5 ponto percentual, pode-se diminuir esse corte para 25 basis points, para um ritmo menor. Sim. E pode-se não diminuir taxa de juros. Né? Então, a dinâmica global vai ditar muito mais a dinâmica de política monetária aqui no Brasil. Dito isso, a gente acredita que Selic não vai mais para os 9% que a gente acreditava no começo do ano. Uhum. Né? No dia a dia do investidor, o que isso tem impacto? Tem impacto em ativos que não são só pós-fixados, que vão oscilar mais esse ano, né? O mês de abril, todo mundo, ai, Milena, IPCA, tá volátil. Eu falei, mas calma. Essa daqui não é a sua reserva de curto prazo, são ativos que oscilam, que têm volatilidade. Sim. À medida que curva de juros, que essa expectativa com a decisão de maio, tanto do Banco Central americano como do Copom aqui, eu acho que os mercados vão ficar mais estáveis. Sim. Ou para um lado ou para o outro, né? E aí eu sempre digo o seguinte, pode ser, mesmo que seja o perfil mais defensivo, conservador do mundo, ele tem que ter 3 juros. Nominal, pós-fixado, pré-fixado e atrelados à inflação. Uma ótima estratégia, né? Tem que ter, é o básico. Quem tem isso daí, não se obrigue a ter ação. Se você não tem perfil, você não precisa ter. É uma coisa que eu falo muito para os mentores. Não sei o quê. Hoje de manhã eu conversei com uma investidora que entrou em contato sobre mentoria e tal. E a filha dela
que é médica, começou a investir em ações e começou a investir o dinheiro dela. Uh-uh. E assim, pois é, eu Ui! já. Exatamente. Eu já fiquei preocupado. Mas ela só investe em ações? É só em ações. E ela é médica, ela trabalha com a Pois medicina? é, pois é. Ela, não, ela começou a investir e eu disse, invista meu dinheiro também, porque a gente não quer viver só trabalhando, a gente quer viver de renda e não sei o quê. Aí eu, tá certo. Sabe como é que tá o resultado da carteira? Ela, não sei. Aí eu, tá Ah, faz certo. muito bem. E a Aí, sua, inclusive, eu me sua filha tá coloquei. operando, tá trabalhando ou tá na tela vendo o preço, né? Inclusive, Porque tem muito isso. eu me coloquei à disposição para ajudá-la, né? Ó, não sei como é que tá a carteira de vocês, então, mas fico à disposição É, para ajudar, para, enfim, é, trocar uma ideia, é. para apresentar outras oportunidades, porque assim, não tem muito sentido isso aí, Não, é porque é princípio da diversificação, princípio da diversificação. Então, exato. todo o meu patrimônio está em ações. Não, eu não Tá acredito. errado. Eu não Está acredito. errado, Eu não acredito nessa forma de trabalhar uma carteira de né? investimentos, né? Pode até ser, mas como Warren Buffett fez desde os Não, aí, 18 aí é. anos, e O Luiz Bassi, né? O Luiz ele Bassi, só ficou milionário aos sim, 60. porque ele pegou todo o ciclo 18 anos nossa, aos 60 anos de idade, né? Então, e ele só fazia isso. o Luiz Bassi também, né? O Luiz Bassi não Também? acredita em renda fixa, ele não acredita em Em fundos nada, imobiliários, claro que só em não. ações, mas assim, o cara comprou ações Ele a faz isso há centavos. 50 anos. É, E o problema é que a gente, como a gente é um país que veio de histórico de juros muito elevados, aonde quem tinha grana ganhava dinheiro lita. literalmente da noite para o dia, que era a época do overnight, Sim, sim, sim. taxa de juros a 10,75 para uma pessoa que tem 50 a mais, vai falar assim: isso lá é nada. É, Isso não significa literalmente. nada. Milena, eu quero os meus 1%. Eu falei assim, NDA, nenhuma das alternativas. Não existe Não existe mais. mais. A não Tem ser que que se você acostumar. queira correr um risco que não é o seu perfil. Sim, Então, eu acho que o que mudou do mundo para cá, né, a parte econômica, é que o investidor não precisa mais ter a carreira do mundo todo para ir para o risco. Se acalme. verdade, Se concordo. acalme. Porque juros não vão cair tanto. Sim, Então, se você tem posição em juros nominal, pós-fixado, pré-fixado e PCA+, você já tem metade da jornada, né? Você pode se posicionar nesses ativos tanto para o curto, como para o médio, como para o longo prazo, perfeito, né? perfeito. Aí, agora, uma parte da minha carteira é em moeda forte. Eu não tenho por que ter todo o meu dinheiro só em reais. Sim, A economia no mundo, ela é muito mais desenvolvida, então as empresas têm outros ciclos, né? A gente tem aqui no Brasil pouco mais de 500 empresas, né? Então, o que o Nasdaq é composto, Dow Jones é composto, é uma infinidade de empresas. fora que Então, assim, não se não, como você compare, falou, não faz sentido você ter o seu patrimônio todo em real. não Não é? tem, Não não tem tem sentido lógica. nenhum. E a pessoa não quer ter Diversificar. trabalho, né, Júnior? Vamos combinar. ETF. Sim, com certeza. E fora que assim, antigamente existia-se, lógico que você vai lembrar, mas assim, antigamente para investir lá fora era uma burocracia Nós gigantesca. mortais. Querido, Eu peraí, deixa eu conheci, ver se você tem pedigree. Qual é seu tipo sobrenome? A isso, ó. família é bilionária, é É, milionária, não sei o quê. é, Não. Ih, então não pode não. Antigamente era uma burocracia. De É, alguns anos para cá dificílimo era. facilitou demais. Então assim, É. hoje é muito fácil você ter conta e uma corretora lá fora. A Evony ajudou demais nesse Sim, processo, né? sim. Para investimento lá fora e você Uhum, consegue investir. Você uhum. transforma lá o seu real em dólar e já está exposto ao dólar, que já é uma coisa muito importante Sim, e consegue comprar ações americanas e por aí sim, vai. Então, sim, na minha concepção também não faz sim. sentido ter
capital só no Brasil e ter só real, né? Na É. carteira não faz Não, sentido. nem um pouco. Então, eu acho que economicamente é isso. Assim, a maior mudança é que ninguém precisa ter pressa para sair fazendo realocação de Perfeito. carteira. Eu falei isso essa semana com um cliente. Foi. Júnior, eu tô com dinheiro aqui. Eu, calma. Se acalma. Tenha calma, Morena. Vamos ver as Gente, oportunidades. É porque é engraçado. O Brasil, a gente tem memória curta. E como juros muito altos, então a gente quer tudo muito rápido, né? Se a gente for não muito tempo, né? Ali, pouco antes do impeachment da Dilma, Sim. gente, eu ainda estava em banco. Assim, curva de juros bateu 18%. Então, teve pré-fixados que eu fiz 17%. Vamos colocar tudo? Eu falei, de jeito nenhum. Por que 17% é maravilhoso? Porque pode para 18%, pode para 19%, né? Então, você tem que ter estratégia bem montada do quanto você permite. Por quê? Porque quando o Selic foi para 3%, teve pré-fixado a 5%. Teve pré-fixado em outros momentos, não muito distante, a 8%. 8,5%, 8,75%, que Selic estava abaixo disso, né? Ali na pandemia. E aí a gente fala assim, nossa, Milena, que CDB ruim. Eu falei assim, menino, e o CDI que estava 6%? Nem te conto, tu lembra disso? É verdade. Tu te lembra disso, que estava 6%, estava 7%. Então, tudo... Mas o seu está garantido aqui. E quando chegou o momento de não perder dinheiro, mas eu quero realocar, você tem mercado secundário hoje no Brasil. Certeza. Tudo no Brasil é muito líquido. Isso, o bom do Brasil é que a gente é um país líquido para o mercado financeiro. Aliás, o nosso mercado financeiro é sensacional. Sensacional. A gente já quebrou antes dessa galera, né? A gente já teve Proer. A gente já teve tudo aqui no Brasil. Um monte de banco já quebrou aqui no Brasil. Né? Nem muito tempo. A gente tem poucas e boas. Santos, aqui no Ceará, tivemos algumas coisas. Sim. Então, a gente já passou por esses processos de extremo estresse no mercado financeiro. O mercado financeiro do Brasil é extremamente transparente. Em 2004, quando houve a criação do novo Sistema Brasileiro de Pagamentos, você vê, né? 2004 foi outro dia. 20 anos. E até 2003, os fundos de investimento não faziam marcação a mercado aqui no Brasil. Você sabia disso? Não. Eu já estava em banco. Caraca. Não se fazia marcação a mercado. Ou seja, por que as pessoas só investiam em poupança e, no máximo, em CDB? Sim. Porque se ela aplicasse em um fundo de investimento, ela só ia saber quanto que ela ia ter quando ela pedisse resgate. Não existia transparência. Era no escuro, literalmente, né? Literalmente. Com o novo Sistema Brasileiro de Pagamentos, que houve a obrigatoriedade da marcação a mercado em todos os fundos de investimento. Caraca, eu não sabia disso. E quando houve também a possibilidade de um investidor de previdência escolher o regime tributário. Sensacional. De renda, né, compensável ou decrescente. Sim. Que mudou, mas tecnicamente as operadoras e seguradoras não sabem como é que vão fazer isso ainda. Porque em 2004, acho que foi entre 2002... acho que foi 2003, e olha só que bacana, quando o investidor pôde optar por mudar do regime compensável, que era o único regime, ou seja, renda 15%, e você compensaria a pagar mais ou não na declaração de imposto de renda quando do resgate. Sim. Quando houve no novo Sistema Brasileiro de Pagamentos a mudança e a possibilidade de um investidor optar para o regime decrescente, né, ou definitivo, ele começa em 35% e a cada 2 anos diminui 5%. Eu lembro que alguns clientes que a gente conversava no banco, aí eu falava assim, olha, isso aqui é muito melhor, porque com o tempo ele vai diminuir e chega na menor alíquota de imposto de renda, que é 10%. Milena,
10 anos eu não sei nem se estou viva. A conversa sempre é essa, né? O brasileiro é uma coisa que eu observo muito. O brasileiro, ele não consegue visualizar 5, 10, 15. Como Não, assim? não Você consegue. planeja para morrer daqui a 5 anos? Pelo amor de Deus. Ou você quer viver até os 70, 80? Então, assim, Não é? o tempo é uma coisa que eu falo muito. O tempo vai passar você investindo ou não. Exato. Não tem Você pra onde vai correr. chegar a essa Isso, idade. com a bênção de Deus, né? Com a graça de Deus. E tomara que com saúde. Isso, Você quer chegar fato. com saúde e com saúde Com- financeira, é, com dinheiro, sim ou não, perfeito. né? Verdade. É bem básico. E eu lembro que os clientes falam assim, Ave Maria, 10 anos, não sei nem se eu tô vivo. Pois bem, 10 anos se passaram. Aí eu falava assim, tá vendo, seu fulano? Ainda bem que a gente trocou a tabela, né? 10 anos passaram bem rapidinho. Minha filha nem lhe conta. É mesmo, né? Já pensou se a gente não tivesse mudado? Fato. Então, 10 anos, gente, passa muito rápido. muito rápido. Passa muito rápido. Eu sempre digo para todo mundo, Júnior, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar doente e de dar Também. trabalho. Não quero dar trabalho para ninguém. Não tenho medo de morrer nem. E as pessoas sempre postergam planejamento exatamente porque falam, eu não sei quando é que eu vou morrer. Eu falo, mas você não sabe, você vai morrer hoje. Isso é. Tamo vivo, querido. Eu posso sair daqui, tomar um tombo e morrer. A gente não sabe se amanhã a gente acorda. Sim. A gente não sabe nem se a gente dorme hoje. Fato. Então, por que não pensar com a certeza de que chegarei lá? Porque, certeza. gente, é muito mais fácil chegar lá do que não. Com certeza. Expectativa de vida, medicina, os Só cuidados. fazer a sua parte, né? Nos dois. Não é? Então, nas duas áreas. Vamos partir do pressuposto que a gente, né? Se fosse assim, ninguém casava, ninguém tinha filhos. Ninguém estudava, né? Ninguém estudava. Pra que estudar? Se eu não sei se daqui a 4... Não vou fazer essa faculdade. Não é. Então, a gente planeja tanta coisa. Como que a gente... Por que não planejar de você estar bem financeiramente? Que é como você falou. Você, quando começou a investir, você pôde optar, viver disso. Sim. Você imagina se você não tivesse se planejado, se você não tivesse planejado a sua história financeira. Sim, sim. Né? Porque você só pode aconselhar pessoas da mentoria porque você cuidou da sua primeiro. Que é, inclusive, uma coisa que eu falei para um amigo meu esses dias. Ele, Júnior, eu queria ser consultor financeiro e tal, não sei o quê. Tu já investe? Aí ele, não. Pois... O primeiro passo é começar a investir, tá? Porque você não vai ensinar ninguém a nadar sem saber nadar. Exato. Então, primeiro você tem que saber investir para depois você ajudar alguém. Exato. É que nem as máscaras de oxigênio, né? No avião. Primeiro você se ajuda, coloca em você, depois você ajuda a colocar em outra pessoa, né? No mercado financeiro é da mesma forma, né? Como que eu vou dizer para a pessoa, né? Eu consigo dizer para a pessoa como que ela vai sair da pindaíba, porque eu já estive na pindaíba. Eu já tive que cortar os cartões de crédito, todos, e falei, não uso mais cartão de crédito. Né? Como que você passou para o segundo estágio? É uma jornada. Com certeza. Quando a gente atinge, como você falou assim, hoje eu vivo disso. Gente, isso não é libertador? É demais. É libertador. Você se livra de um chefe sacana. Você se livra de colegas de trabalho. E no caso de gente mulher... boas, FDP. Né? Liberdade. Gente, conhecimento é libertador. E ver que você pode ter uma reserva financeira para você se explorar e para você buscar o que você quer é mais libertador ainda. Perfeito. E quando a gente fala no cenário feminino, fica até mais grave, porque, assim, querendo ou não, tem muitas mulheres que acabam se mantendo em relacionamentos abusivos, tóxicos, por conta da questão financeira, né? A maioria. Infelizmente. A maioria. E, infelizmente, essa é a realidade, né? A gente tem uma realidade no Brasil que uma mulher é espancada por minuto, né? Por ser mulher.
por ser mulher. Né? Porque o homem se sente no direito de espancá-la. Sim. E a maioria, né, não tem acesso ao dinheiro que ela produz. O homem que cuida. O homem que cuida, né? E ela não vai sair daquela situação. Porque ela não tem quem a ajude. Por isso que o trabalho, quando você falou que a empresa de vocês foi fundada por mulheres e tal, o trabalho que vocês fazem, eu achei sensacional. Sensacional. Então, vocês realmente ajudam a mudar vidas, né? Isso é Sim. muito... E muitas saíram de relacionamentos ao longo dessa jornada, inclusive, né? Mudaram o relacionamento, encontraram novos relacionamentos, Que bacana. exatamente por esse florescer, né? E por essa independência financeira, que eu acho que por isso que eu digo, infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem uma cultura que endemoniza o dinheiro. Isso é. Né? Assim, as No pessoas têm Brasil, raiva de quem tem dinheiro, no gente, Brasil, mas no Brasil, ter dinheiro é uma ofensa, chegar a ser uma ofensa. não é. Infelizmente. Mas uma cultura assim, absurda. completamente equivocado. Total. Completamente equivocado. Se uma Da- pessoa tem grana e é como dizia, né, o saudoso senador, esqueci o nome dele, como que é o nome dele, gente? Ai, quero falar Calbi Peixoto, mas não é o nome. Que foi estilista. Eu sei quem é, sei quem é. Tô vendo ele, não tô lembrando. Ele Enfim. falava assim, essa pessoa, querido, já poderia ter desencarnado, mas ainda está aqui de teimosia, não é? Fato. Então, tem muita gente assim, tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. Que só tem dinheiro, que né? só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Né? Tem gente de todo jeito, mas o dinheiro ele é o facilitador. Ele é meio para a transformação. E quando a gente vê empresas que fazem isso, a gente já ajudou pessoas da faculdade, dando estágio, dando bolsa, pagando curso para evoluírem profissionalmente. Então, quando a gente transborda isso para a sociedade, é o dinheiro que permite fazer isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu peguei para minha vida, que diz assim: não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Perfeita. Então não é sobre investimento em ações, em renda fixa, é sobre liberdade. Exato. Como você falou, a gente estava falando no começo, né, Júnior? A consequência de gostarmos tanto, de fazer isso com tanto cuidado, zelo e responsabilidade, a consequência vem. Isso, Inclusive na forma de liberdade financeira, inclusive na forma de pagamento, inclusive na forma de receita. Perfeito. Né? Então, é tudo consequência do que você faz por amor, por vocação. E óbvio, gente, no começo da vida a gente vai engolir sapo. Sim, é necessário. Tem que criar coro. Tem que criar Não pode coro. ser fácil demais. Nunca é. É verdade. Nunca é fácil. Né? Então, quem acha que vou sair da faculdade e serei bam, a casa vai cair. Vou sair da faculdade para uma diretoria. Imagina, não existe isso. Nem se seu pai for o dono dessa grande empresa, você vai ter que estagiar em outras... Se ele tiver o mínimo de juízo, ele não volta, né? Exatamente. Mas é isso, é libertador. Saber entender, saber ser responsável com a sua vida financeira é libertador. E como você falou, essa questão de você saber de fato aonde você quer chegar. Sim. E ter esse planejamento, isso não serve só para a vida profissional, né? Serve para a vida de investimentos, de fato, sim, porque é aquilo que eu falei, o tempo ele vai passar você investindo ou não. Sim. Então, é melhor que ele passe você investindo. No Brasil, o maior case que nós temos é o Luiz Barsi, dos Estados Unidos é o Warren Buffett. Então, o tempo vai passar. Então, não, mas eu só posso investir sem investir. Exato. Invista até porque para você criar esse hábito, né? Muitas pessoas pensam, Luiz Barsi ganha mais de 1 milhão por dia, dividendos, não sei o quê. Mas, assim, lá atrás, ele não começou investindo 1 milhão por mês.
A carreira dele foi como funcionário, né? Então, assim, ele Exato. chegou em altos cargos e por aí vai, mas assim, ele era funcionário. Ele Sim. investia e por aí vai, só Ele que ele tinha usou. o trabalho dele, Sim, economizava, e não gastava isso, tudo que ganhava, que exatamente. essa é a premissa É básica, básica, é básica. né? É, Você não pode gastar tudo que você tem, né? sim, Tudo que você ganha. fato. E ele passou a vida toda trabalhando e juntando. Investindo. Warren Buffett, dos Do 18 mesmo. aos 60, ele gerou fortuna. Então, não foram 5 anos, não foram 10 anos, né? E, Júnior, tem duas premissas, né? Assim, são duas verdades no mundo dos investimentos. Uma é a diversificação, Sim, que é acredite um mais. almoço grátis, e o outro é o juros composto. Por isso que tem que ser o tempo. O Sim, é. tempo ali é exponencial, E né? principalmente você usar isso tudo a seu favor, né? Que tem gente que não usa, eu não vou investir porque assim vai demorar demais. Véi, vou falar de novo, o tempo vai passar você investindo ou não. Ah, mas eu só consigo investir. Pô, invista. Invista primeiro para você criar esse hábito e depois para você dar essa continuidade, porque lá na frente eu vou conseguir investir mais. Então, comece Ótimo. agora em pouquinho e depois vai aumentando. O mais importante é Exatamente. que invista. Lene, assim, o papo tá sensacional. Se a gente deixar aqui, como é um assunto Ixi! que a gente ama, a gente fica aqui direto aqui 24 horas, mas assim, partindo aqui para o final. Qual o conselho que você dá? 2 conselhos. Hum, Primeiro, para quem quer seguir essa carreira no mercado financeiro, uhum. certo? E o segundo conselho, para quem quer começar a investir. Eu nunca investi, eu tenho curiosidade, principalmente mulheres, Hum. tenho curiosidade, como é que eu faço? O que eu preciso, os primeiros passos que eu preciso dar e por aí Então vai. vamos lá. Primeira pergunta, né? Para quem quer entrar no Isso, mercado. carreira. Pronto, para quem quer trabalhar nesse mercado. E Primeiro bom que você conselho que eu já, dou já trabalhou nos dois nos dois lados, né? lados. Primeiro conselho que eu dou: você tem que gostar de servir. Trabalhar no mercado financeiro é servir ao cliente. É isso. Se você quer operar, você não vai trabalhar no mercado financeiro. Você trabalha em outro negócio, abra sua conta numa corretora e comece a operar. Mercado financeiro, para quem quer trabalhar, é servir ao cliente. É estar junto ao cliente. Perfeito. É pensar como o seu cliente pensa e olhar o mercado e trazer as soluções para as expectativas e necessidades dele. Isso é trabalhar no mercado financeiro. Sim, concordo plenamente. Se não é esse vocacional, faça qualquer outra coisa. É, Vá para concordo, outro mercado, concordo, não concordo, é? concordo. Segundo conselho, para quem não investe ainda, vou começar. Acredito que você tenha R$ 100. Então, para quem não tem nada, primeira coisa, abra conta em uma corretora, né? Falar do meu mundo, que é no ápice, a partir de R$ 100. Se você quiser uma caixinha que você só some dinheiro a ela, a partir de R$ 100 e comece pelo começo, que é a reserva de emergência. Primeiro ponto. Eu queria tanto aplicar em ações agora, não. Primeiro vamos para a primeira caixinha. A sua caixa primeira, seu envelope, que eu aprendi a ter relação com o dinheiro assim. Minha mãe falava: o dinheiro para o mês. Semana 1, envelope 1, semana 2, semana 3, semana 4. Acabou o dinheiro. Vamos se virar com o que tem. Ponto. Sensacional. Então, assim, eu aprendi. Então, a primeira caixinha é a reserva de emergência. Então, quem não tem nada, é óbvio que a gente pode começar em tesouro direto, lá, lá, Sim, lá. Mas quem não tem nada, quem tem a vida corrida e quer simplificar a vida. R$ 100, você abre um fundo de investimento, você passa a ser cotista em um fundo de investimento referenciado DI, com liquidez D0, só com juros pós-fixados, juros nominal. Ou seja, menor risco possível, maior liquidez possível. Reserva de liquidez, você só vai parar de completar essa caixinha se você chegar a ter. Eu gosto, tecnicamente, a gente fala de 6 a 8 vezes o custo de sim, vida.
Eu vou até 12 vezes. Eu gosto de caracterizar entre uma reserva de emergência razoável, que são 3 meses, uma média, que são 6 meses, e uma boa, que são 12 meses. Eu sempre Excelente. penso dessa forma. Pronto. E eu passo isso. Porque a maior parte das pessoas hoje, da vida de todo mundo está empreendendo mais, está sendo mais independente, mais autônomo. Sou contador, sou advogada, né? Então, sou dentista, então não tenho emprego formal, seletista, não é isso. Então, primeiro, se você tem R$100, você pode começar a investir. E aí, a cada 100, ou 101, 102, 103, 104, 300, 500, 1.000... até completar essa reserva de emergência. Então, comece por aí. Todo o resto você vai deixar para depois. É o básico. Esse é o primeiro. Então, feito o primeiro, aí você vai pensar no restante. Perfeito. São os meus 2 conselhos. Show. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você já é de casa, certo? Parabéns pela iniciativa, por toda a sua história, pela carreira e por você, de fato, levantar a bandeira das mulheres, o empreendedorismo e tá nos ajudando na missão, né? O Nordeste Invest tem essa missão também de fomentar o mercado financeiro do Nordeste, impactar outras vidas no mercado. Júnior, eu sou só gratidão, assim, realmente já me sinto em casa, porque parece que a gente se conhece há muitos anos, né? Muito obrigada pelo convite, estamos juntos, considere a gente ali como parceiro de vocês, a gente está na mesma luta. Vamos pensar numa parceria com o Nordeste. É maravilhoso, eu já morei em vários lugares aqui do Brasil, para mim não existe, e o Ceará, Fortaleza, meu esposo é paulistano, ele fala assim, mas não saio daqui nem... É muito bom, é muito bom. Então não tem melhor lugar do que aonde a gente está e aonde a gente é feliz, né? Então eu acredito que as pessoas têm que se identificar mais com quem elas são de verdade, buscar a sua verdade, ser fiel à sua verdade, à sua vocação, ao que você gosta, porque o sucesso vai vir. A vocês, muito obrigada e a gente está junto nessa luta também. Estamos juntos. E para quem quiser te seguir nas redes sociais, te encontrar também a Apps Investimentos. Maravilha! Então vamos lá. Primeiro falar do meu escritório, que sou sócia, a Apps Investimentos. Então é só buscar o Instagram, Apps Investimentos. A gente tem o canal também do YouTube, Apps Investimentos. E estamos no Spotify também, o Appscast, com um dos programas que a gente faz aqui com vocês, o Além das Finanças, que vai ser super legal. Também começamos agora, né? Então, appsinvestimentos.com.br é o nosso site também. E eu sou Milena Teles V no Instagram. Então, podem começar a me seguir lá e a gente fala sobre muitas coisas, tem eventos, tem a parte educacional também. E a gente tem muitos parceiros e vamos ser também, né? Com certeza. A parceria aqui está só começando. Com certeza, Júnior. Muito obrigada. Tamo junto. Pessoal, e esse foi mais um episódio do podcast Bora Investir do Nordeste Invest. E para você que quer saber mais informações sobre o mercado financeiro, sobre a economia, enfim, no Nordeste e no Brasil e no mundo, acesse www.nordesteinvest.com.br. Nos vemos no próximo episódio.